tava vendo o episódio do Maxi Lopes que xingou e não se sabe exatamente o que ele disse, foi o jogador do Cruzeiro em 2009. Isso. O Eli Carlos, né? Exatamente. E aí ele disse, mas ele também me xingou de argentino, isso é coisa que tem que ficar dentro do campo. Então, dentro do campo, vale tudo. A gente viu ali de sábado, o zagueiro argentino ali que disse negrito pro grafite. E aí depois ele, mas eu disse dentro de campo, pô, qual é? Então, dentro de campo, pode tudo. É que a questão é assim, né? Se fala dentro de campo, mas daqui a pouco tu vai abrindo isso. Na arquibancada vale porque o torcedor tava com a cabeça quente, eu não quero ver o meu time perder, eu tava bravo e aí eu gritei. Mas eu tava lendo hoje ainda um livro que eu ganhei de presente, e ele dizia que a manifestação racista só vai acontecer quando tiver um conflito. Se nós estiver conversando de boa, não tem problema nenhum. Eu só vou demonstrar o que eu sinto, o racismo, o preconceito qualquer, quando a gente tiver um conflito. Nesse momento eu vou falar, eu vou externar aquilo que eu sinto. Então o futebol e o esporte em geral, ele tem muito isso, assim. O cara tava de cabeça quente. Tá, mas será que ele já não tem aquilo dentro dele? Porque eu posso xingar, eu posso desestabilizar o meu adversário. No futebol eu vou no basquete eu vou empurrando ele, eu vou dando encontrão. Essa ofensa verbal, ela só vem porque eu já penso nela. Eu não criei ela na minha cabeça naquele momento. O De Sábado, quando ele fala pro grafite, aquilo já tá na cabeça dele, que o brasileiro, se chamar ele de macaco, ele vai ficar bravo. Tá, mas então já tem essa questão. Já traz ela de cara, Já tá ela leva uma banana no campo pra jogar só porque... E ali se manifesta. Não, então, eu levei a banana porque... Eu vou lanchar, vou fazer um lanche. Não, ele já vai com o intuito de jogar no campo, de ofender alguém. E eu acho que como é importante a gente se conscientizar disso, né? Porque eu me lembro que quando começaram as reportagens com o coletivo e tal, uma página no Facebook que é administrada por homens compartilhou a reportagem do coletivo. E aí a gente foi ler os comentários, né? Assim, benditos comentários. Os comentários, tem que ler, assim. A gente até brincou, né, que ia fazer depois do ouvir no estádio, ia ser li nos comentários. Porque teve um que mandou a gente fritar bolinho, inclusive. E eu nunca fritei um bolinho. Eu disse, mas você vai ver que o meu problema é esse. Então eu sou feminista, Galera, porque eu não tá tendo um ilustra ali, só os guris explicam melhor. Esse é do Márcio Chagas. O esportivo até foi punido, foi rebaixado. Foi rebaixado, cara. O carro dele estava estacionado no espaço dentro, particular né? do E aí as bananas no cano de descarga e o carro depredado. O Marcelo ele fez um relatório anual da discriminação. Podia falar um pouco desse relatório, Marcelo? O nosso trabalho, durante o ano, a gente vai compartilhando os casos de racismo. Então, caso acontece no Brasil, a gente vai através do monitoramento de rede social, pega aquele caso, coloca no site, compartilha. E aí, durante o ano de 2015, 2014, 2015, nós fizemos uma parceria, uma troca de experiência com uma organização inglesa, que ela trabalha com a discriminação na UEFA. E aí ela lançou um relatório sobre os casos da Rússia. Bom, são 200 casos em 2 anos, é absurdo. O medo que eles têm do que vai acontecer na Copa é... E aí nós pensamos, eu divulguei todos os casos, eu comentei sobre os casos, mas toda vez que sai um caso, ele é único. Ele não é uma repetição, ele é o primeiro caso. Então, por exemplo, quando a gente fala do Márcio Chagas, parece que aquele foi o primeiro caso de racismo que aconteceu com ele. Não, tem um caso de 2005, onde um treinador foi punido por ter xingado o Márcio Chagas de macaco. Então, o Tinga tem aquele caso do Peru, mas em 2005 o Juventude foi punido porque a torcida do Juventude chamava ele de macaco. Então, são repetições. O relatório veio para mostrar isso. Assim, o relatório, em 2014, ele aponta 20 casos de racismo no futebol brasileiro, com jogadores famosos e no outros... futebol brasileiro, Série A ou no geral? Série A, Série B, geral, assim. Até achei que ia ser bem maior, assim, pelo que a gente acompanha. Mas aí... São casos que foram registrados? Isso, não, são casos de racismo noticiados pela mídia. Então, por exemplo, a nossa coleta de dados é a mídia. Sim. Eu recebo hoje pelo observatório diversos prints, diversas informações, mas como é que eu vou saber se aquilo é real? Então... Apoiar a mídia. Isso, eu uso a mídia como a minha base de dados.
Então sai num jornal, por exemplo, esses dias saiu num ato de racismo um jogo entre Curitiba e Atlético Paranaense. E aí saiu no jornal de Curitiba. Aí eu divulguei, aí o pessoal entrou, pô, mas não é verdade, não sei o quê. Mas tá lá, tá em a fonte, os caras entrevistaram. Então, geralmente a mídia faz mais do que simplesmente denunciar. Então, por isso, são só 20 casos. Sim. Se a gente parar para analisar... 20 casos noticiados. Deve acontecer muito mais casos de racismo. E esses aqui são com atletas, né? Então, por exemplo, no relatório de 2015, a gente já traz casos de torcedores. Já são fora das 4 linhas. Já começa a abrir o campo. Por quê? As pessoas, tu vê um caso de racismo, aquilo que tu falou no começo. Tu ouvia alguém te chamar de macaco, beleza, não vai dar em nada, vou ficar quieto. Hoje não. Hoje o Márcio teve a coragem de dizer, cara, eu não vou mais aceitar quieto, eu vou denunciar. E aí o Márcio denuncia. Depois que o Márcio denuncia, outros vêm junto. Porque ele começa a perceber que ele tem o apoio da mídia. Ele tem o apoio, claro. Num blog lá, ele vai ver que vão xingar ele de um monte de coisa. Mas ele vai ver que tem uma parcela da população que está apoiando ele. Então ele vai denunciar também. Então aumentou muito, por exemplo, os casos de denúncia de próprios atletas para 2015. No relatório de 2015 tem o caso do Michel Bastos, que foi na rede social dele e ele denuncia. Então tem o caso do atleta que não é futebol, que é o caso do ginasta, o Ângelo, que ele denuncia. Então, isso é um encorajamento, essa é a questão. Eu tenho o apoio de alguém, então eu vou denunciar. Então, 2014, nós lançamos esse relatório e aí depois dele, eu fui convidado para dar palestras em várias regiões do Brasil. Assim. E sempre aquela coisa assim, daquele espanto. Mas são 20 casos? Mas não são só 3, não é só o do Márcio, não, são 20 noticiados. Imagino que não tem no canto, em algum lugar que aconteceu. E agora, com o nosso trabalho crescendo, a gente sendo mais conhecido, a gente começa a pegar informações de campeonato amador, de sub-20. Então, porque acontece não só num jogo grande, acontece em todos os jogos. Sim. E não só no futebol. Eu já tenho hoje no relatório de 2015, a gente tem casos no vôlei, a gente tem caso na ginástica. Então isso a gente começou a ampliar e abrir e não falar só sobre a questão racial. Claro que o enfoque nosso é essa questão. Mas a gente trabalha hoje com todos os preconceitos que tem no esporte, a gente vai denunciando. Tem um vídeo aí que tem até no teu site, vamos dar uma olhada nele e depois a gente volta com o papo. Vai ficar quietinho agora, é? Vai na onda da torcida, meu. Ninguém vai te notar. Tem apenas mais um no meio da multidão. Toca o terror neles! Vamos, time! Pode falar um pouco do vídeo? Isso. O vídeo, a ideia do vídeo nasceu, tem uma cena, eu não gosto muito de falar sobre a situação do Grêmio da Patrícia, né? Mas na situação dela, do lado dela tem uma menina, que aparece em todo jogo do Grêmio, aquela menina aparece. E ela estava do lado da Patrícia no dia que aconteceu o episódio do Aranha. E a Patrícia grita e ela do lado, ela tá vendo o jogo e ela não... E aí a torcida tá gritando, mas ela não tá naquela vibe. É o que a gente diz, que eu não tenho esse preconceito, então ela não grita. E aí quando a gente começou a pensar no vídeo, a gente começou a pensar, mas um estádio todo grita, é por isso que o cara gritou. Não, mas será que o estádio todo grita e eu tenho que gritar? E aí a gente começou a sentar pensando no vídeo, o pessoal da produtora conversando, e a gente lembrou dessa cena, assim. Lembrou da cena no estádio, onde as pessoas vão gritar, mas eu não tenho preconceito. Então, por isso que a ideia era aquela, assim, o preconceito é uma escolha minha. Eu xingar alguém no estádio é uma escolha minha. Saindo um pouco da questão racial e entrando na questão das mulheres no estádio, antigamente, qualquer mulher que entrasse
com qualquer roupa, era xingada. Hoje a gente consegue ir num estádio de futebol e não ver mais ninguém xingando uma mulher. Havia músicas gigantescas com letras impronunciáveis. E a mulher, assim, por exemplo, a mulher ia caminhando de setor, trocando de setor, sei lá, a mulher passava 5 minutos caminhando na frente, cara, era 100, 200 caras cantando. E se ela passasse com o marido, com o namorado, era sócio. Hoje tu não vê mais isso. E hoje no estádio, se uma mulher passar e algum cara desavisado for gritar, todo mundo vai olhar pra ele, pô, tu é um ET, porque já não tem mais isso. Essa questão racial vai nessa batida, assim. A gente precisa começar a falar sobre isso, a mostrar os casos, a punir, para que as pessoas não falam mais. Foi o que tu disse, quando o caso foi se repetir, o cara, opa, para aí, não faz isso. Então é o que está acontecendo hoje. Quase gerou uma briga, né? Num desses casos quase gerou uma briga na Esse caso da menina aí, da Patrícia, ele é muito emblemático, porque ele traz a repercussão que teve depois, pelo fato dela ser mulher, e dela estar no estádio, e o que ela sofreu a mais, né, do que se ela fosse um torcedor homem, né, porque primeiro, o que tinha que estar ali? Mulher, né, se fosse homem não ia gritar, a gente sabe que sim, né, mas tá ali a mulher, ela estragou tudo, não tinha que estar no estádio, não tinha que estar ali, né, e a outra questão é que a câmera... Na real, ela deu um azar, porque ela tava de cara. Mas por quê? Porque as câmeras procuram quem? Não procura a mãe de família, cheia de filho, a gordinha, a não sei o que. Ela vai procurar as guriazinhas bonitinhas, e a Patrícia é uma menina bonita, né? Então a câmera, ela procura, quando dá aquela câmera do beijo, da guitarra, do não sei o que, quem é que tu vê no telão dos estádios, né? Tu vê a pessoa bonita, né? É isso que a câmera procura, né? Então ela era mulher, ela era uma menina bonita, razão, né? É o produto, né? Que a televisão procura, né? E mulher, né? E aí o que ela sofreu depois, em função disso, né? Por ela ser mulher. Também. Pois é, a gente teve uma opção editorial que é questionável, como qualquer coisa pode ser, a gente não mostrou ela. Porque é uma menina que... É a exposição, né? Que se atacaram a casa dela. Foi o que eu te falei, que eu, quando eu vou conversar, eu prefiro não citar o caso dela. Mas no caso dela, por exemplo, saindo... dela entrando no Aranha, por exemplo, todo mundo pergunta. Foi educativo, eu acho, né? Aí todo mundo fala, pô, mas o Aranha, aquilo será que... Eu já ouvi, assim, uma pergunta. Será que precisava tudo aquilo? Uhum. E aí a questão é, ele não ouviu aquilo a primeira vez. Já viu várias vezes. Eu já venho ouvindo, é o caso do Márcio. O Márcio, quando eu já fui em várias palestras com ele, a gente estudou junto, a gente já conversou, e ele disse, cara, eu já escutei muitas vezes. E muitas vezes eu sempre ponderava. Eu disse, aí naquele momento ele disse, de hoje acabou. Não tinha o que fazer. Não tem, entendeu? Um dia, e aí com o Aranha é mais ou menos isso. Ele vem sofrendo, aí tem um dia que eu vou gritar pro mundo. E aí, claro, na questão do racismo, a gente sofre no Brasil aquela coisa assim, se uma pessoa reclamar de racismo, 2 dias depois, ele já é um cara muito chato, que só fala disso. Pô, cara, você vai falar disso, pô, isso já aconteceu, o cara já foi punido. Tudo é racismo, né? Tudo é machismo. Então, o cara tem que falar de racismo, 2 minutos, denunciei e agora não posso falar mais. Se eu não falar mais, vai voltar a acontecer, né? A Lia tem uma pergunta ali para as gurias, vamos ver o que a Lia quer saber. Vamos ver, Lia. Aqui em Octa a gente sempre tenta falar dos problemas, né, discutir eles, mas também de uma forma prática achar soluções. Então a gente queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que os homens poderiam deixar de fazer, né? Vamos ensinar também eles às vezes, porque às vezes a pessoa pode não se dar conta de fazer, ter uma atitude automática. O que a gente pode dizer para os homens não fazerem no estádio? No estádio. Não, tem uma coisa que funciona, mas que também não é o que eu acho correto, que é quando a gente usa o argumento assim, tá, mas e se fosse a tua mãe? Né? Se fosse a tua irmã? Se fosse a tua namorada? Na verdade, a gente tem que ir além disso, né? Não é porque é a mãe que tem que ser respeitada, não é porque a namorada tem que ser respeitada, porque é uma pessoa, né? Porque é uma pessoa como tu que tá ali no espaço que ela escolheu estar como tu escolheste, né? Então, mas funciona. Sabe? Por incrível que pareça, a questão da punição, né? A questão de botar a mãe no meio, né? Então, mas a tua mãe, tu gostaria que eu visse isso aí, né? A tua namorada, tu gostaria que eu visse, né? Então, funciona, mas a gente precisa ir além, né? Então, acho que a gente precisa ter cada vez mais espaço. E não é segregar, já surgiram algumas ideias, assim, de fazer o espaço da mulher colorada. Não tem que segregar. Senão, quando a gente quiser ir no meio da torcida comum, vai dizer, não, o que tu tá fazendo aqui? Que tu não tá na cozinha, né? Que tu não tá no teu lugar, né? Então, é isso. Cada vez mais a gente se inserir, né? Tá tendo parcerias muito fortes. Dentro de torcida, assim, quando tu vai acompanhado, é tranquilo, né? E quando tu vai acompanhado de outras meninas também é mais tranquilo, né?
E é isso, a gente tem que naturalizar e empoderar, né, a mulher cada vez mais. Né? E eu acho que outra coisa que é um tanto difícil, eu vejo pelo meu namorado, que eu vivo insistindo, batendo na tecla, repetindo, mas tipo, mate assim, desse jeito. Mas eu acho que é o homem também usar o seu lugar social, o seu lugar de fala para conscientizar os outros homens. Porque uma coisa que acontece muito dentro do movimento feminista, quando tem espaços mistos, é isso do homem que ele fala, mas por que vocês não fazem assim? Mas desse jeito é melhor. Mas eu acho que não. Não, tu não tem que achar, porque tu não sofre, porque tu não tá na pele. Mas numa roda de amigos, tu tem o dever moral de conscientizar os outros homens a respeito disso. Então, talvez quando eu, mulher, estiver falando para homens, talvez eles não me deem um reconhecimento daquilo. Mas se o outro homem falar, talvez seja reconhecido. Então, acho que isso é uma responsabilidade, né? Isso acontece muito dentro do ambiente lá do Conselho Deliberativo que eu vivo, de não darem atenção pro que eu tô falando, porque, né, quem é ela, né? Aí outro cara vai falar a mesma coisa que eu falei. É isso aí. Mas eu acabei de falar isso aí, né? Tem nome pra isso, né, gurias? Mas isso acontece comigo também. Isso acontece comigo. Eu falo uma coisa, meio da fora, aí o Igor fala... Ensina o nome. Mansplaining. E mansplaining é o nome quando isso acontece. Só. Essa coisa da disparidade, eu tinha orientação no ponto, meu ponto hoje estava meio zoado, eu não vi. Eu ia falar da bandeirinha. Por favor, vai. Era isso que eu ia falar. Então vai, agora vai. Não, eu ia falar da coisa da disparidade, que ela falou assim, mas quando ela apareceu, ecoou muito mais, né? No caso da Fernanda Colombo, também ecoou muito mais, ela recebeu uma punição que foi desproporcional. Outras bandeiras erraram, não tomaram o gancho que ela tomou, não teve a repercussão e nem foram xingados da mesma forma. Porque os dirigentes tinham medo de serem punidos, etc. No caso dela, não. O cara meteu a boca nela, ela tomou um gancho, né? E aí depois ela voltou a ser auxiliar no Recife, muito tempo depois, e virou notícia. Quer dizer, a punição para ela também foi desproporcional. E caracteriza, né, que ela tá fora do lugar, né, que aquele lugar ali não é dela. Então a mulher, tanto na fala quanto nas atitudes, né, e principalmente quem trabalha, repórter esportivo também, tem todo um estereótipo, né, e tal, que é preciso ser combatido. E quando a mulher trabalha nesse meio, ela tem que provar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, todo dia ela tem que provar que ela tem a capacidade de estar ali, né. Que ela não tá ali porque ela é bonita, porque ela não tá ali porque alguém colocou, porque ela fez o teste do sofá com alguém, né? Então é uma batalha muito grande, assim, né? E a gente vê essa questão da punição que ela tomou, eu acredito que seja isso, seja esse machismo por trás de dizer, olha, tu tá no lugar errado, tu não era pra estar aí. Até o presidente do Cruzeiro falou, se ela é bonita, então que vá pra Playboy. Que vá pra Playboy, poxa, tia, né? É algo... Parece que quando os homens se juntam e passam uma mulher... Um fala, daí todo mundo tem que mostrar, não, eu sou mais homem que tu, eu vou falar também. Eu vou falar também. Aquele que falar mais bagaceirice é o que ganha, parece. Essa é uma disputa. Não, e às vezes dá vontade de voltar e dizer, vem cá, tia, tu já pegou alguém fazendo isso, né? Funcionou. Funcionou? Não, por favor, né? Tu falou como que a mulher voltou, não, é pra ti mesmo que eu quero, meu querido, né? Não, né? Não funciona. Teve um outro episódio, falando agora das bandeirinhas, que eu tava assistindo o jogo em casa, assim, e era uma bandeirinha mulher, eu não vou me lembrar agora, mas foi esse ano. E ela, era Luísa o nome da bandeirinha, se eu não me engano. E ela marcou, ela não, na verdade, deixou de marcar um impedimento que, assim, era muito difícil. E depois, quando ficou até aquele lance, tipo, será que não era impedimento? E ela não marcou. E aí, na hora do intervalo, não lembro se foi bem no intervalo, se foi logo depois do jogo que foram ver na câmera mesmo, realmente ela tava certa, não tava impedido, tava bem certinho. E o pessoal ficou falando, os comentaristas, o jogo inteiro de como ela tinha acertado aquela jogada. Que espanto! Que, gente, pelo amor de Deus, sabe? Realmente era uma jogada difícil, acho... Sim, vamos reconhecer, sabe? Mas ficaram o jogo inteiro, o resto do jogo inteiro, falando, olha como ela acertou, mulher sabe o que é impedimento. Então, eu acho que esse tipo de coisa também que... vem como um elogio, mas a gente tá falando que ela acertou. Sim, mas tu tá exaltando o fato dela ter acertado, que é o trabalho dela. O trabalho dela é estar ali marcando. Ontem, no rádio, alguém me falou no Twitter, assim, e um jornalista, o cara tava falando sobre o time da França, e aí ele disse, o meio-campo da França é formado só por negros.
são os negros maravilhosos. Aí ele ainda disse, isso é racismo? Aí todo mundo, não, tu tá falando bem. Ele disse, não, mas se fosse branco, eu ia dizer brancos maravilhosos. Aí ele disse, vocês não percebem onde o racismo está nos pequenos detalhes. Não tá só na banana que eu joguei, não tá nessas pequenas palavras que tu vai falar pro negro e falar pra mulher, né? Se for mulher, tu vai falar também alguma coisa. E aí as perguntas que sempre as pessoas me fazem, se tu chamar de negro, tu te ofende? Eu disse, nunca vem só o negro. Sempre vem um adjetivo depois, né? É negro isso, negro aquilo, não é? O cara não vai me chamar de negro. Pô, e aí, negão, como é que tu tá? Não, tô bem, graças a Deus. Entendeu? Mas é o negão isso, é o negão aquilo. No estádio de futebol é a mesma coisa. Tinha que ser, né? O tinha que ser. É de uma forma. Nós estamos falando de evolução. Eu digo, eu tenho 43 anos. Pra mim, a gente evoluiu muito. Porque aquelas piadinhas que eu ouvia na minha infância, quando é aquele negro é gente, isso eu não ouço mais. E falando nisso, né, ali a gente tá mostrando aquelas imagens. Daniel Alves, que jogaram a banana e ele comeu a banana. O que tu achou dessa reação dele? Ela, pra mim, eu acho que ela foi fantástica. Genial, né? Genial. Agora, nós estamos falando de conscientização. Depois daquilo, se ele pega o microfone, se ele pede a palavra, ele manda um recado, seria perfeito, entendeu? Só ele comer a banana. E depois, o que veio depois, que foi a campanha do Neymar, eu sou macaco também. Não, ninguém é macaco, né, cara? Entendeu? Tipo, somos todos macacos. Bom, eu não sou. Vamos partir do princípio, eu não sou macaco, então nós não somos todos macacos. Então, essa é o perder a mão na campanha. Eu senti a campanha. Então, por exemplo, anos antes, eu não sei qual é o período, perguntaram pro Neymar como ele se sentia sendo negro. A resposta dele foi, mas eu não sou negro. Foi a mesma pergunta que fizeram pro Ronaldo Fenômeno, como é que é ser negro? Eu não sou negro. Aí o pai dele um dia falou, pô, se tu não é negro, deve ter sido, o teu pai é outro, né? Mas já sobrou pra mãe, ó. O teu pai é outro. Não, mas o pai dele veio nessa, porque, pô, eu sou negro, tu é meu filho. Mas é que no Brasil, a questão do racismo no Brasil ainda tem essa tonalidade, né? Eu sou um pouco mais claro, e aí já começa a sofrer um outro... Não, mas eu não tô falando de racismo, mas tu não é negro, tô falando daqueles negros. Tu é moreno, tu é amarelo, tu é pardo, tu é café... Isso não existe. Mas na hora do preconceito tu vê, né? O Roberto Carlos, por exemplo, já cansou de sofrer várias manifestações em diversos países, inclusive quando jogava no Real Madrid. Ele é claro, mas ele é negro. Ele é negro. Aqui no Brasil que a gente tem isso, mas sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, por exemplo, não tem esses tons que a gente chama que, fulano não é negro, fulano é pardo. Não, o cara é negro, tem todos os traços negroides, ele é negro. Papel, né? Pardo é papel. Então, e aí quando eles saem do Brasil, Neymar, Roberto Carlos, eles vão sofrer o racismo. E aí tem uma fala do Lilian Thuram que é muito boa, que ele diz que, conversando com atletas negros, ele pergunta para os caras, como é ser negro no Brasil? E ele diz que é só um silêncio, porque os atletas não sabem o que é ser negro no Brasil. Porque a princípio eu nasci, a maioria dos jogadores nasci pobre, negro, mas aí daqui a pouco 18 anos eu virei rico. E aí jogador de futebol famoso, eu não vou mais sofrer racismo. Parece que eu não vou mais sofrer racismo, parece, porque eu vou sofrer racismo. Se eu não for sofrer no Brasil, eu vou sofrer fora do Brasil. E se eu não for sofrer no campo, eu vou sofrer fora do campo. Conversando esses contatos que eu venho fazendo com atletas, teve um atleta, até não vou dizer o nome dele, porque não estou autorizado, mas ele estava em Gramado com os filhos, e aí estava andando de esqui, todo mundo com macacão igual, e ele tira a parte de cima, fica com a cabeça para fora, ele está com as filhas, ele pega os dois patins, está caminhando, aí vem uma senhora, bate no ombro dele assim, dá para te levar os meus? Ele olhou para ela, oi? Não, já tá levando, todo mundo leva os meus. Ele disse, Marcelo, naquele momento a única coisa que veio na minha cabeça foi, agora eu tô com as mãos cheias. Depois, quem sabe, eu levo pra senhora, mas a senhora pode pedir pra alguém que trabalha aqui. Ele disse que ela não ficou vermelha, ela não pediu desculpa. Ela nem entendeu, talvez, né? Entendeu? O que nós estamos falando dessa questão do racismo que as pessoas não percebem. Assim. É muito intrínseco na cultura, né? Então, por exemplo, quando me perguntam, chamar o negro de macaco é ofensa? Onde é que está a dúvida? A dúvida tua é de hoje, tu tá pegando o Brasil hoje, tu tá pegando a história do Brasil. Se tu pegar a história,
tu sabe que chamavam o negro para ofender. Então o negro foi comparado ao símio para dizer, olha, vamos escravizar porque eles não têm inteligência, eles não têm alma, eles são macacos. A gente veio trazendo a palavra macaco ao longo do tempo, veio trazendo. O próprio termo mulata, né, vem das mulas. Vem da mula. Então, e aí o único lugar que a gente discute se xingar alguém de macaco é ou não é preconceito é no Rio Grande do Sul. Porque eu acompanho, através do relatório, eu acompanho o trabalho de monitoramento no mundo inteiro sobre a questão racial. No mundo inteiro, um torcedor xingou alguém de macaco, não existe nem a pergunta, tu quis ofender. É muito claro. O mais chato é o Grenal. É o Grenal do racismo. O Grêmio foi punido, depois disso teve o caso do Fabrício, que ele tirou a camisa do Inter. E de alguma forma os gremistas queriam encontrar algum ato de racismo ali, e daí ficavam dizendo, teve um torcedor que falou, esse racismo, esse Grenal... vendo a imagem com lupa, assim. Esse Grenal que eles querem fazer, eles não entendem que é crime. É algo que não é para procurar em pequenos detalhes, é crime, não é para ter Grenal, é algo que a gente tem que se livrar do pena. Tem um jornalista que eu sigo que de vez em quando ele fala sobre racismo e alguém diz pra ele, mas lá no Grêmio ele assim, toda vez que tu citar o Grêmio ou tu citar o Inter, tu não tá preocupado com o racismo. Tá preocupado com o teu clube.